Boa noite, irmãos. É sempre um privilégio pregar esse Cristo que o pastor acabou de falar, mas no meio de uma congregação como essa é um privilégio ainda maior, porque o povo que canta a palavra de Deus, vocês cantaram agora, que alegria ver a igreja cantando dessa forma, com vigor, cantando como quem sabe o que está falando. Nós cantamos a palavra, então nós precisamos, nesse momento, cantar com o nosso coração, e os irmãos têm feito isso. E ao longo desse primeiro ano, eu tenho certeza que muitas coisas vocês já aprenderam, o resultado está aí, a igreja crescendo, a igreja não só em número, mas crescendo em amor à palavra do Senhor. Eu quero então saudar todos vocês que congregam aqui na Igreja Litorânea, aqueles também que não são dessa congregação, mas nos visitam hoje. Sejam sempre muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com os irmãos. É um prazer estar com o pastor Bruno novamente, que tem sido um ministro fiel da palavra aqui em João Pessoa. Graças a Deus por tudo isso. Queria convidar a igreja do Senhor Jesus Cristo, abrir a palavra do nosso Deus na segunda carta de Paulo, primeira carta, de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, finalzinho do capítulo 3. O capítulo 3 é mais conhecido pelo início, é o primeiro bloco, do que pelo segundo bloco. Mas minha intenção hoje é pregar a última parte desse texto, dos versos 14 a 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, versos 14 a 16. Nós vamos tratar hoje sobre a piedade, que é a verdade na prática. Piedade, a verdade na prática. Verso 14 diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza, o baluarte da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Santo Deus, tua palavra lida, Senhor, já nos traz muito conforto, renova as nossas forças, anima, Senhor Deus, a tua igreja. Mas nada é comparado, Senhor Deus, à tua palavra exposta e aplicada ao nosso coração. Com o mesmo fervor que o Senhor deu a esse povo para cantar os salmos, Senhor, dá também essa mesma alegria e reverência agora para ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que vai ser anunciado por meio desse texto. Quanto a mim, Senhor, só me resta pedir ao Senhor misericórdia. Ajuda-me, ó Deus, tenha misericórdia do teu povo, que precisa ouvir a tua voz, Senhor. Toma-me pelo teu Espírito, enche-me nele, Senhor, para que a voz do Senhor seja ouvida, Cristo anunciado, pecadores se convertam e o teu povo seja reanimado na fé. É nossa oração no nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Todas as vezes, e isso acontece a cada 2 anos, que o Brasil vai chegando às vésperas da eleição, geralmente é em outubro, mas esse ano, por conta de toda essa situação, foi adiado para novembro. Sempre que a gente começa a chegar perto da eleição, então começam também os horários eleitorais, quando existiam, ou propagandas eleitorais agora nas redes sociais. E o povo brasileiro começa a esperar também as
famosas promessas políticas. E a gente já sabe mais ou menos o que vem por aí. Eu vou mudar a cidade, o que ainda não foi feito eu vou fazer, eu tenho planos, eu tenho uma equipe, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou construir, eu vou refazer, eu vou melhorar. São planos e mais planos na prática de um governo que se avizinha. Mas como bom brasileiro, nós sempre temos um pé atrás com esse tipo de promessa, porque nós sabemos que há uma distância muito grande entre o discurso político na eleição ou antes da eleição e o que vem a partir de 1º de janeiro. Existe uma distância tão grande, irmãos, que é difícil no nosso tempo acreditar naquilo que os nossos políticos falam, porque a tendência de que eles não cumpram é muito grande, dado o histórico político do Brasil. E nós, acertadamente, nós denunciamos esse erro, nós falamos da hipocrisia desses homens que falam uma coisa e fazem outra completamente quando assumem os seus governos. A hipocrisia de ter uma cara na hora da eleição e depois ter outra cara depois que a eleição passa. É aquela imagem do político que passa 4 anos morando no seu apartamento de cobertura, na sua casa, no condomínio fechado, e aí a cada 4 anos ele vai visitar a favela. E aí nessa visita ele aperta a mão de todo mundo, ele abraça todo mundo, e aquilo é feito com divulgação de que ele é um homem que está com o povo, que ele vive com o povo, que ele quer o bem do povo, só daqui a 4 anos. Algumas vezes nós vemos as pessoas dizendo: essa é minha hora de ter algum tipo de valor diante dos políticos, porque agora o meu voto tem valor. Depois que passar da eleição, nós não temos mais valor nenhum. Quando a gente começa a pensar assim, irmãos, acertadamente, e nós vemos essa hipocrisia, como isso é odioso, como é próprio de um mundo caído, nós denunciamos o erro, mas às vezes esquecemos, irmãos, da nossa própria hipocrisia. Quando não a cada 4 anos, mas a cada domingo, cantamos ao Senhor e dizemos a Ele quanto nós estamos comprometidos com a Sua palavra. E o que vamos fazer a partir do início dessa semana? Que essa semana vai ser diferente, eu vou me consagrar mais ao meu Deus, eu vou ter um momento de oração com a minha família que eu não tinha, o culto doméstico vai voltar para a minha casa. São promessas e mais promessas, não a cada 4 anos, mas a cada 7 dias, que demonstram uma hipocrisia muito semelhante à de políticos. O que certamente desagrada ao Senhor, essa distância entre o nosso discurso e a nossa prática. E aí eu quero fazer um adendo rápido, um parêntese, para que não fique nenhuma dúvida que com isso, com essa comparação, eu não estou tentando chegar à conclusão de que, já que os políticos mentem e nós mentimos também, então estamos todos encerrados na mesma condição e não vale a pena buscar a santidade. Não é isso. Pelo contrário. Porque esse tipo de argumento é muito usado no nosso meio, né? Por exemplo, quando tem uma operação da Polícia Federal, aí uma série de bandidos é presa. Aí vem um filósofo, um comentarista e diz assim: mas o povo brasileiro faz a mesma coisa, porque não respeita uma fila, né? Porque suborna o policial quando é parado na blitz. Espera aí, qual é o ponto que ele está querendo chegar? Ele não está falando isso para dizer que todos devem ser punidos, não. Ele está dizendo, já que a hipocrisia é generalizada, não façamos nada. Isso é comum, isso tem que ser assim mesmo. A nossa reflexão a esse respeito não é para relativizar o erro, mas para dizer que um e outro estão errados e precisam ser punidos. E nós, especialmente como cristãos, que professam a fé genuína, a fé verdadeira, que dizemos que o que está na palavra de Deus é a verdade, mas nós não vivemos na verdade, dizemos algo no domingo e fazemos outra coisa na segunda-feira, isso é para nos envergonhar. Eu estou falando isso para nos envergonhar.
para que nós possamos ter a consciência, irmãos, de que assim como nós não acreditamos muitas vezes mais naquilo que o político diz, o que é que pensa o Senhor a respeito das nossas promessas de domingo? O que Deus requer de nós é uma vida de discurso e prática que se unam cada vez mais. Diminuir essa distância entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço tem que ser o objetivo da igreja do Senhor. E o nome disso em teologia é piedade. A piedade não é ter pena do outro. Não é isso, piedade. Também não é sair distribuindo cesta básica para todo mundo. Veja que homem piedoso, porque ele não pode ver um pobre que vai ajudar. Piedade não é isso. João Calvino, escrevendo nas Institutas, e aqui um texto do Dr. Gelbi, que ele comenta algumas partes da Instituta, ele diz assim: o conceito que Calvino tinha de piedade está radicado no conhecimento de Deus. Inclui atitudes e ações que são direcionadas à adoração e serviço a Deus. Além disso, sua piedade inclui um grande volume de temas correlatos, tais como piedade filial nas relações humanas, respeito e amor para com a imagem de Deus nos seres humanos. Conhecer quem e o que é Deus. Aí ele diz, isso é teologia, é abraçar atitudes corretas para com Ele e fazer o que Ele quer. Então Calvino diz, isso é piedade. De onde procede a piedade? A piedade é a prática do conhecimento, resumindo aqui o que Calvino acabou de dizer. Daí você já pode tirar uma conclusão. Não existe ninguém piedoso sem que primeiro não conheça o Senhor. Mas não existe ninguém que conheça o Senhor que não seja piedoso. É impossível você que professa a verdadeira religião não tê-la na prática. Porque a piedade é a prática daquilo que eu conheço. Mas também não pode ser verdadeiro que alguém que não conhece a doutrina possa ter a forma exterior da doutrina. Tem um texto lá em 1 Crônicas, capítulo 29, primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, perdão. Verso 9. Esse texto eu conheci de maneira mais íntima quando eu estava pregando o primeiro mandamento lá na igreja há pouco tempo, porque o catecismo cita esse texto, porque é base para a própria estrutura, se eu não me engano, a pergunta 46 do breve catecismo, que pergunta qual é o nosso dever em relação ao primeiro mandamento, não ter outro Deus além do Senhor. Então, a ordem do catecismo é, para você não ter outro Deus e ter o verdadeiro Deus, a ordem do Senhor é, conheça Deus, reconheça-o como verdadeiro Deus e o teu único Deus no pacto, e então o adore. Veja como é que esse texto ele tem uma relação direta com a estrutura do catecismo. Verso 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Veja o começo do verso. Tu, meu filho Salomão, conhece a Deus, o Deus do teu pai, e adora-o. Você não pode adorar para depois conhecer a Deus. Você primeiro conhece a Deus. Então, aquele conhecimento que é teórico, que é a teologia, ele vira uma prática, que é a adoração. É a mesma estrutura lá da pergunta do catecismo, que nós podemos aqui evidenciar como sendo um texto que explica muito bem o conceito do que é piedade. Conhece a Deus, a teologia
e então serve-o com a tua vida. Serve a Ele com a tua vida. Porque se você conhece a Deus e não o serve, provavelmente você não o conheça salvificamente. É muito provável que você não conheça salvificamente. Existe uma casta, um grupo dentro da igreja que vai se formando, e o tipo de evangelho que é pregado hoje, na maioria dos casos, ou em grande parte dos casos, alimenta esse grupo, que é o evangelho da falta do conhecimento. É o evangelho que só prega uma parte do conhecimento e dispensa toda a outra, ou prega o evangelho de maneira superficial. Então é muito fácil você dizer que é um crente, que você é um homem piedoso, porque basta você fazer algo que externamente é aceitável no nosso meio. Por exemplo, se você vem para a igreja todo domingo, se você traz a tua família para o culto todo domingo, isso é um bom sinal. É óbvio que é, mas não quer dizer que você seja crente. Se você canta alguns hinos, se você tem, um linguajar que é aquele evangeliquez, a paz do Senhor, e aí você fala bênção, então isso parece ser a forma exterior da piedade. Mas isso não vai resolver o teu problema, isso não é piedade. Porque esse tipo de evangeliquez, esse tipo de crente que está sendo formado, ele não conhece Deus. E aí quando você vai para dentro da casa daquela pessoa, você descobre, ele não sabe quem é o Senhor. Mas ele tem aparência externa. Essa temática é muito forte nas cartas pastorais. Se você for comigo agora para a segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, versículo 5. O texto diz assim: provavelmente na tradução da maioria vai ter, tendo a forma, na minha versão é, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, o poder dela, destes afasta-te. O que é que Paulo está dizendo aqui? Existem uns que estão dentro da igreja, muitos que estão todos os domingos na igreja e cantam a palavra e trazem a Bíblia na mão e falam de um modo externo que parece dar impressão de piedade, mas não são piedosos, porque eles têm só a aparência externa, é só a forma da piedade, mas não tem aquilo que é interior. Estava pregando há 2 semanas na igreja do pastor Aldenor Pacífico, lá em Fortaleza, falando sobre culto. E é uma igreja muito, muito reformada, uma igreja bíblica. Eu falava para os irmãos algo a respeito desse trecho aqui da palavra do Senhor, nesse sentido. Ora, nós estamos numa igreja, graças ao Senhor por isso, que preza, que luta, que tem um conselho que a todo instante pensa no que pode ser, se fazer para ser mais bíblico em tudo que a gente vai colocar em prática. Então você se beneficia disso, porque você vem para o culto sabendo que o que vai ser pregado é a palavra, o que vai ser cantado é a palavra, o que vai ser orado é a palavra, tudo na palavra. Então a aparência externa está resolvida. Mas será que aquilo que deveria estar por debaixo ou por trás disso tudo é verdade? Mas só você pode me responder. Se o que você tem é a piedade, que é a teologia aprendida e colocada na prática, ou você só tem a prática externa da piedade? Tendo a aparência de piedade, o que é que eles fazem? Negam o poder. Eles negam o poder que o evangelho tem, que é o de transformação. Porque a vida deles verdadeiramente nunca foi transformada. Algumas atitudes sim, mas eles continuam negando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo insiste isso com Timóteo. Veja, volta agora para a primeira carta. Perceba quantas vezes ele fala sobre isso. Ou citando a palavra, ou citando o conceito.
capítulo 1 da primeira carta, ele diz, verso 3, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensine outra doutrina. Você perceba isso. Ele sempre vai relacionar o erro prático e fundamentar isso no erro teológico, no erro doutrinário. Preste atenção, Timóteo. Por isso que eu te deixei em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem uma outra doutrina. Aí ele diz, não se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Não deixe que os lobos entrem para pregar falsa doutrina, porque o que vai acontecer? O vínculo perfeito do amor, que é a doutrina na prática, vai sofrer se isso acontecer. A prática não vai estar suportada pela doutrina. Mais uma vez agora, capítulo 2, que inclusive o pastor leu, verso 1 e 2, admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Ore pelas autoridades, porque eles são um padrão de como se deve servir a Deus. Ore pelos reis, para que nós possamos ter governantes que sejam como Cristo e não sejam anticristos, como nós acabamos de cantar no Salmo 2. Ore para que sejam homens piedosos, porque isso vai impactar na nossa vida, para que nós também, olhando para os nossos cabeças, tenhamos vida santa, quieta, tranquila e piedosa. A piedade ligada àquilo que eu conheço. Veja, capítulo 3, verso 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja o quê? Irrepreensível. Aí lá na frente ele vai falar, dentre a descrição do que precisa ser um presbítero da igreja, ele diz, apto para o ensino. Veja, ele precisa ser irrepreensível, porque ele vai ensinar. A vida dele prática, a sua própria casa, tem que ser o padrão da igreja, porque ele vai ensinar. Como é que os irmãos vão poder viver na prática da piedade se aquele que ensina não vive a prática da piedade? Então, primeiro ele olha para em particular, Timóteo, ensine a igreja de Éfeso, retire os lobos para que não pregue a falsa doutrina, e isso cause contendas à igreja. Ore pelas nossas autoridades, o magistrado civil, os que estão lá fora, para que sejam nossos exemplos. Mas também, Timóteo, preste atenção em relação àqueles que vão ser oficiais da igreja. Eles precisam ser piedosos na sua própria casa, maridos de uma só mulher. Eles precisam ter seus filhos sob disciplina, governar bem a própria casa. Isso é piedade. Para quê? Para que eles possam ensinar na casa do Senhor. Aí você fica pensando, mas depois, pastor, ele fala sobre diáconos. O diácono não ensina. Porque o diácono tem que ser piedoso se ele não ensina. Se esse é o seu ponto. Quem disse que o diácono não ensina? O diácono não prega uma coisa, não ensinar é outra. Vocês todos são ensinados olhando para os nossos oficiais. A nossa vida precisa ser um sermão vivo. A vida daqueles que são oficiais da casa de Deus, eles precisam ter não só a aparência de piedade, mas precisam viver na piedade. É justamente nesse contexto aqui que Paulo vai falar no final sobre o mistério da piedade. Os membros precisam ser piedosos, o governo precisa ser piedoso, os oficiais precisam ser piedosos.
E é um tema tão urgente, observe agora voltando e entrando de fato no texto que nós vamos expor essa noite. Ele diz, verso 14, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Que coisas? O que ele acabou de falar. A exortação para a igreja, a exortação para o magistrado civil, a exortação para a liderança. Eu escrevo essas coisas para que eu possa ir bem depressa. Mas, verso 15, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Qual a perspectiva do apóstolo Paulo? Eu quero muito estar com os irmãos. Mas se eu não puder estar com os irmãos, o Espírito Santo me inspirou para que essa palavra governe a igreja. O que é que Paulo está dizendo aqui? Não sou eu que governo a igreja, não é a minha presença que governa a igreja, mas a palavra que eu trago. O fundamento da verdade que governa a igreja não é o apóstolo Paulo, mas a palavra que o apóstolo Paulo trazia, porque era inspirada pelo Espírito do próprio Deus. Vocês vão aprender a andar mediante a palavra que vocês estão ouvindo. E aí esse verbo andar é muito forte na teologia paulina, né? Se você vê a maioria das cartas do apóstolo Paulo, ele tem primeira etapa da carta, o ensino doutrinário. E a segunda parte é o ensino prático, a teologia na prática, a piedade. Isso fica muito claro na carta aos Romanos, 1 Coríntios, mas especialmente na carta aos Efésios. Porque do capítulo 1 até o capítulo 3 é a explicação da doutrina. Quando você entrar no capítulo 4, ele começa a usar o verbo andar. Para que vocês saibam como andar. O que é andar aqui? Se santificar. É a santificação. De onde procede a santificação? Da palavra. Não procede de rudimentos humanos, procede da palavra. Ele diz como convém andar na casa de Deus. Ele deixa muito claro de quem é essa casa. Ele está se referindo à igreja. A casa não é a casa do pastor, não é a casa do presbítero, é a casa de Deus. Portanto, a palavra que eu estou trazendo não é minha palavra, é a palavra de Deus, porque Deus é Senhor dessa casa. Se a casa é de Deus, em primeiro lugar, tudo que se faz nessa casa tem que proceder da vontade de Deus. Ou seja, tudo que se faz aqui, irmãos, não pode ser a preferência de um pastor ou de outro pastor. A gente tem visto tanto isso. Porque antes na igreja era pastor fulano e tal, era assim a igreja. Aí agora chegou o pastor fulano e tal, e mudou completamente. Mas peraí, não é a mesma lei? Não é a mesma palavra? Por que está mudando tanto? Porque tem alguma coisa em relação aos pastores que não está indo muito bem. Porque se retirou o padrão da doutrina. Quando se retira o padrão da doutrina, que é uma só doutrina para todas as igrejas, então se muda a prática. A liturgia não é mudada porque o pastor quer simplesmente, é porque a teologia que ele carrega o faz mudar. É o conhecimento que leva à prática. E esse mesmo conhecimento impacta diretamente na sua vida. Daí a importância dos pais, dos chefes de família, escolherem muito bem, zelarem muito bem pela igreja a qual eles vão se reunir em santa adoração. O que é que vão ensinar para os meus filhos? O que é que vai ensinar para minha esposa? O que é que vai me ensinar? Por quê? Porque o ensino do domingo vai impactar na minha vida. Porque é o conhecimento que gera prática. Você quer ver como isso é extremamente ordinário? É do nosso cotidiano ver isso. Pare para conversar com seus irmãos crentes de igrejas que não têm uma pregação mais profunda. Veja o que é que eles vão falar a vocês sobre criação de filhos, sobre relacionamento homem e mulher, namoro. Veja o que é que eles vão lhe dizer. Muito provavelmente, na maioria esmagadora dos casos, o que eles vão te responder
é o que uma pessoa do mundo que tem um pouco mais de moral responderia. É muito semelhante, talvez com pitadas ou versículos bíblicos, mas é exatamente a mesma coisa. Porque o que eles pensam, a teologia que eles carregam, já que não foram apresentados uma teologia firme, segura, vai impactar diretamente na casa deles. Se você é pai de família, chefe de família, se você tem pessoas que dependem de você, se você não tem ninguém que depende de você, mas a tua alma precisa desse tipo de discernimento, cuide com o lugar onde você vai ouvir, porque essa casa é a casa de Deus. Ele segue dizendo: a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte, aqui firmeza da verdade. Aqui, antes de a gente explicar o que é coluna e baluarte, ou coluna e verdade, a gente precisa desfazer aqui um erro do catolicismo romano. Porque textos como esses são evidenciados dentro da teologia romana para dizer que a igreja produziu a Bíblia. Isso não é verdade. Não foi a igreja que produziu a Bíblia. Veja a consequência de dizer isso. Porque se foi a igreja que produziu a Bíblia, quem vai dizer que a igreja não tem autoridade para mudar? Você percebe? Se a verdade parte da igreja de origem e depois vai para a prática ou para a escritura, a igreja continua tendo poder para mudar. É por isso que eles creem no dogma, né, da infalibilidade papal. O Papa falando ex cátedra é infalível, ou seja, quando ele fala sobre doutrina, ele não falha. Mas quantas vezes você já viu o Papa pedindo desculpa? Não são muitas, né? Mas algumas vezes já aconteceu. Eles falam sobre a Virgem Maria como se ela tivesse algum poder para ouvir a oração, para receber a oração, interceder pelo intercessor, para que chegue em Deus. De onde eles tiraram isso? Não tem base bíblica, mas não precisa. Por quê? Porque a igreja, para eles, foi a origem da verdade. Quando você olha para esse texto, você diz assim, não é isso que o texto está falando. A igreja não é a origem da verdade. A casa de Deus, o evangelho de Deus, que está sendo anunciado para que o povo saiba como andar, tudo procede de Deus. O que é a igreja, então? Ela é coluna, né, um pilar, literalmente a palavra, e baluarte, que é uma espécie de fundamento que se coloca como proteção militar à frente de um determinado lugar que você quer guardar. Então ela sustenta a verdade, ela protege a verdade. Ela não é a verdade, a igreja não é a verdade em si, ela é propagadora da verdade, ela prega a verdade. Nosso trabalho como igreja do Senhor Jesus Cristo é anunciar a verdade que foi revelada. Não é dizer, né, segundo o entendimento de cada um, o que se deve ou o que se não deve fazer. Não é assim que funciona. Daí a gente precisa entender qual é o poder da igreja. O poder da igreja é meramente declaratório. Nós não temos poder legislativo de criar leis, de criar tradições que vão de encontro com a palavra. Por quê? Porque a igreja não é a verdade. A igreja ela é detentora ou ela se assegura que essa verdade seja propagada. Cristo disse no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que eu vou conhecer essa verdade? Abre comigo, por favor, o Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Verso 18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou.
Para que eu conheça Cristo, que é a verdade, ele precisa se revelar. Quem ele revela? Ele revela o Pai. Para que eu me chegue ao Pai, eu tenho que ir pelo Filho. Como é que eu chego ao Filho? Se ele se revelar. E a palavra que revelar é exatamente aquela palavra que a gente conhece em teologia, é exegese. Ou seja, Cristo, o que é que ele é? Ele é exegese do Pai. Ele quem explica o Pai. Ele é a verdade, ele explica a verdade. Como é que eu vou conhecer a verdade? Em Cristo. Onde é que Cristo está revelado? Na palavra. Qual é o trabalho da igreja? Pegar a palavra, explicar e aplicar. Esse é o trabalho da igreja por meio dos seus ministros. Não é criar tradições para a igreja. Não é formular uma nova aparência de piedade. E muitos já tentaram fazer isso. É a saia que tem que ir debaixo do joelho, 2 dedos, segundo determinado tecido. É o cortar ou não cortar cabelo. É o falar, se cumprimentar de uma forma ou de outra. Isso não é doutrina bíblica, isso é doutrina de homens. Você não vai encontrar base bíblica para isso. Então, de onde é que esse tipo de costume, de comportamento surgiu? Não foi da palavra. Então, quando alguém faz isso, não é piedoso. Você não pode pensar dessa maneira. Porque uma das que foi inclusive citada aqui no começo, quando eu falei daquele texto de Joel Bick, quando ele fala sobre Calvino explicando o que é piedade, ele diz porque a piedade tem não somente um fundamento, mas um propósito. É a glória de Deus. É por isso que quando um crente verdadeiro, ele tira parte do seu dinheiro, do seu recurso, para comprar uma cesta básica e doar para um necessitado, isso é piedade. Um espírita faz o mesmo ato, mas não tem um propósito que é agradar a Deus. Isso não é piedade. Legião da Boa Vontade já matou a fome de muita gente. Mas nem que eles entregassem tudo aos pobres, eles poderiam ser considerados piedosos. Porque tudo que eles fazem não é para a glória de Deus. Consequentemente, o que eles atraem de Deus é a sua própria ira. Eles podem ter a aparência externa da piedade, mas eles não são piedosos. Voltando lá para 1 Timóteo, por favor. Capítulo 3, mais uma vez. Verso 16, ele diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da piedade. Como assim o mistério da piedade? Essa é uma palavra que no meu pentecostal aqui as pessoas vão começar a falar em língua agora. Muito provavelmente essa era a hora daquela manifestação. Porque o mistério da piedade. Que mistério é esse? A religião cristã não é uma religião esotérica. Não são doutrinas filosóficas para a gente estar falando aqui sobre mistérios que precisam ser revelados. Seja por um determinado espírito que não é o santo, ou seja, pelo esforço humano. No meio pentecostal, e aqui todo o meu respeito com nossos irmãos pentecostais, mas no meio pentecostal, quando você fala de mistério, é porque alguém tem uma coisa para lhe dizer. Meu irmão, eu tenho um mistério para te contar. Aí você diz: o que é isso, meu irmão? É um mistério, Deus tem um mistério para te dizer. E eles começam a fazer aquele tipo de rebuliço ali na igreja, porque é um mistério. E às vezes é um mistério que não é revelado. Nas religiões esotéricas, religiões filosóficas, o mistério ele é desvelado por meio do comprometimento e esforço humano. Mas na religião cristã, o mistério ele já foi revelado. Se você pegar e fazer uma análise aqui da palavra mistério no Novo Testamento, aparece inúmeras vezes. Mas sempre a relação desse mistério é
com o Evangelho. O mistério que foi revelado. Ou seja, o mistério estava encoberto e agora foi revelado. Qual era o mistério do Evangelho? Você lê a Antiga Aliança, você está lendo as sombras. Você enxerga Cristo. E hoje nós enxergamos com muito mais luz, porque nós temos a nova aliança. Mas os irmãos criam em Cristo, sabiam da vida do Messias, mas era tudo ainda muito obscuro. Quando chega na nova aliança, no Novo Testamento, tudo é claro, porque o mistério foi revelado. Mas não foi revelado por um espírito qualquer que vai revelando de pouquinho em pouquinho, nem é revelado por meio do esforço humano, porque nós acabamos de ler em João capítulo 1, verso 18, que é Cristo que revela o Pai. Esse mistério foi revelado nele. Portanto, não há mais nada a ser revelado. Tudo que nós precisávamos para alcançar a salvação foi revelado no Evangelho. Agora, a gente pode pensar de outra forma. Essa igreja é a igreja de mistérios. Nesse sentido, nós temos mistérios toda semana. Porque todas as vezes que o pastor Rodrigo Broto se levantar, abrir a Escritura, começar a explicar a pregação, o Evangelho de Cristo, o que é que ele está fazendo? Ele está desvelando um mistério. Para aqueles que não conheciam, aquilo era mistério, agora não é mais. O que eu não posso é pensar que existe um mistério ainda encoberto. Tudo foi revelado, tudo aquilo que eu precisava saber foi revelado na palavra. O que precisa agora é a palavra ser exposta à minha vida, e então eu vou conhecer o mistério da piedade. Piedade, inclusive, que é uma palavra grega conhecida, porque ela gera um nome próprio, Eusébio, Eusebeia, verdade, mas que tem como fundamento não a nova aliança, mas a antiga aliança, porque lá na antiga aliança, especialmente quando você lê os textos que são de sabedoria, a palavra mistério, que a Septuaginta traduziu para o grego, é a palavra que ela é traduzida por temor. Aqui é mistério, lá é temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Salomão começa a falar de questões práticas no livro de Provérbios. O que é isso? Se você não tem temor, você não vai poder praticar o que eu vou falar. Então, o princípio da sabedoria prática é a sabedoria revelada no Evangelho. Se você não tem temor, se você não conhece a Eusebeia, o mistério do Senhor, a verdade revelada, você não pode ter a prática que Salomão fala no texto de Provérbios. É o temor do Senhor revelado, é a verdade do Senhor que vai me ensinar o caminho que eu devo andar. Voltando lá para o verso 16, ele diz, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Ele começa a explicar o que é esse mistério. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. São 6 pontos a respeito do que é o mistério da piedade. Veja que está revelado. Primeiro ponto. Deus se manifestou em carne. Na minha versão tem a palavra Deus, mas provavelmente na área você tem aquele, né? Aquele que se revelou em carne. Por quê? Porque nesse texto, um texto chamado texto majoritário, que era inclusive o texto que João Calvino usava, né? E é por isso que ele fala lá nas Institutas a respeito de Deus revelado em carne, quando ele cita esse versículo, é a palavra Deus, não é a palavra aquele. Isso facilita muito a nossa compreensão. Por quê? Porque essa compreensão é exata. Quem é aquele que se revelou em carne? Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Cristo é Deus. Aquele que nega que Deus se encarnou nunca pode ser piedoso. Esse é o primeiro ponto.
Primeiro ponto não é você sair distribuindo cesta básica, fazendo ação social, fazendo isso aqui. Não é virar ativista social. O primeiro ponto é não negar essa verdade. Cristo, Deus, veio em carne. Segundo, foi justificado no Espírito. E aqui eu preciso apontar outro problema da tradução Revista Atualizada, porque na maioria dos casos vai estar Espírito com E minúsculo. Isso é um erro, porque não é o Espírito humano. O Espírito de Deus, ele foi justificado no Espírito de Deus, porque o que ele está tratando aqui é que o mistério da piedade é trinitariano. Deus se revelou em carne, justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido em glória. Quem recebeu ele na glória? Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe qual é o mistério da piedade? O Evangelho trinitariano. Quem nega isso aqui, quem nega a Trindade, não pode ser tido por piedoso, não pode ser considerado cristão. É o mínimo da fé. Então ele é justificado no Espírito Santo, visto dos anjos, ou seja, os anjos contemplaram a obra dele, tanto obra de humilhação quanto obra de glorificação, viram ele entrando no céu, porque aqui a ideia não é cronológica, não é uma sequência cronológica do que está acontecendo, mas é uma sequência teológica. Ele foi visto dos anjos, pregado aos gentios. E quem poderia imaginar isso? Isso é a demonstração de poder do Evangelho. Porque quando ele estava encoberto ainda, os judeus achavam que os gentios não iriam ouvir e receber como receberam. Eles sabiam que eles iam ouvir, mas receber dessa maneira. Ele foi recebido pelos gentios, diz aqui, crido no mundo. Como é que esse mundo que nós habitamos, caído como ele é, recebe esse Evangelho? É porque ele é a verdade. Ele retira o engano. E aí no final o texto diz, recebido acima na glória, ou em glória. É óbvio que esse recebido em glória deveria ter vindo um pouco antes, porque ele foi pregado ao gentio depois. Mas aí, como eu falei, não é ideia cronológica, mas é para deixar claro que esse estado não vai mudar. Por isso que Paulo deixou recebido em glória no final, porque é o estado permanente dessa obra. Ele se encarnou, ele foi revelado aos gentios, foi crido no mundo, foi recebido em glória. Ou seja, a obra dele cessou. Acabou completamente. Quem recebe essa verdade, quem conhece essa verdade, reconhece esse Evangelho no coração, deve viver uma vida piedosa. Quem não reconhece essas verdades e pretende ter uma vida piedosa é um hipócrita. É muito capaz, é muito provável que você, como crente sincero, tente colocar isso em prática e viver uma vida piedosa, e o que você vai levar, o nome que você vai levar é de hipócrita. Mas eu quero lhe dizer, se você tem uma vida verdadeiramente piedosa, crendo nessas verdades, não precisa se preocupar. Você não é hipócrita. Deixem chamar o que quiser. Não é só hipócrita, né? É puritano, é neopuritano, é fariseu. O que é o fariseu? O fariseu é que é o hipócrita. Foi isso que Cristo disse lá em Mateus capítulo 5. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, porque eles tinham a justiça, mas era somente a aparência externa da justiça. Não tinha nada fundamentando aquilo ali. Então, se você tem a fundamentação bíblica e vive dessa forma, você não é hipócrita. Mas se, por outro lado, você tenta viver segundo essa doutrina, só externamente, eu preciso lhe dizer,
Você é muito pior do que os políticos que vão começar a sua campanha daqui a pouco. Os políticos estão mentindo para nós que é errado e que, de certa maneira, é uma mentira contra o Senhor. Mas você vem para a casa do Senhor todo domingo para se comprometer com essa obra e amanhã negar com a tua prática. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Os políticos que vão prometer e não vão fazer, um dia se verão com Deus. Mas quando eu falo demais, prometo demais e não busco essa vida santa, eu estou em maus lençóis com o Senhor. Porque não são duas coisas que se dividam. Teologia e piedade. Não é assim. Você lembra, por exemplo, da carta aos Filipenses, capítulo 2, Paulo diz: desenvolver a vossa salvação. É uma ordem. Aí ele diz logo em seguida: mas é só se o Senhor fizer isso. Mas peraí. Tudo depende dele, mas eu tenho que desenvolver exatamente isso. Porque você tem que desenvolver sua salvação em dependência a ele, não com o teu próprio esforço. Porque se for pelo teu esforço, já não é pelo Evangelho. Existe um salmo, nós cantamos, Salmo 85, que no final fala sobre verdade e justiça se beijando. Juízo e graça se abraçando. O que é isso? Porque esses conceitos que aparentemente são antagônicos, na verdade não são. A verdade e a justiça precisam andar juntas. A verdade é aquilo que eu creio. A justiça é aquilo que eu pratico. Por fim, você não pode confundir a causa com a consequência. A piedade não é a causa de você ser salvo, mas é a consequência da tua salvação. Se você pensar, eu vou ser piedoso a partir de agora, porque eu vi que eu vou ter que me prestar contas ao Senhor. Se a partir de amanhã eu vou fazer isso. Eu preciso me lembrar do texto lá de Colossenses, capítulo 2. Se você puder abrir comigo. Texto tão conhecido. Colossenses 2, a partir do verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência, veja, tudo externo, de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Em outra versão, não tem poder nenhum contra a sensualidade. A saia em tal lugar, o cabelo desse jeito, não pode usar maquiagem, pode usar maquiagem, o homem fala assim, cumprimenta assado. Tudo isso é rudimento de homem. Se nós formos pensar naquilo que é externo, a parte da palavra, estamos perdidos, irmãos. Não é a causa, é a consequência. Você não vai ser piedoso para então ser salvo, mas você é salvo para ser piedoso. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos tenha abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, que nos predestinou para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Você não é santo e irrepreensível para poder ser predestinado, mas é o contrário. É o contrário. A própria lei. Você lê os 10 mandamentos, mas antes dos 10 mandamentos tem um prólogo.
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, zela pelo meu nome, zela pelo meu dia. Aí você tem, honra teu pai, não matarás, não adulterarás. Todos os mandamentos dependem daquilo que aconteceu no começo. O conhecimento salvífico que me leva a uma prática de piedade. Meu desejo, irmãos, para essa igreja é que vocês continuem buscando conhecer a verdade. Mas não parem no conhecimento. Que segunda-feira isso seja transformado em prática. O último texto que eu vou citar, quando Paulo fala lá aos Efésios, no capítulo 4, que ele começa no andai, andai, andai. Aí ele diz, para que vocês sejam cheios do Espírito e não cheios com vinho onde há dissolução. O que é que vocês devem fazer? Sujeitar-vos uns aos outros no Senhor. Aí ele diz, esposas, se submetam aos seus maridos. Maridos, amem suas esposas. Filhos, obedeçam os vossos pais. Pai, não irriteis os vossos filhos. Servos, não façam somente quando o Senhor está vendo. Senhores, lembre que há um Senhor acima de tudo. E tudo isso ele diz, façam no Senhor. No Senhor. O Senhor é a referência. O comportamento da minha vida é regido pela doutrina do Senhor. Ele é a referência. O que é que a doutrina me ensina, então? Quem é Deus? Como é que é você esposo, como Deus é? Como é que é você esposa, como a igreja é? Como é que é você pai, como Deus é? Como é que é você filho, como Cristo é? Eu vou aprendendo tudo em relação a Ele. Porque primeiro eu conheci o próprio Senhor. Então eu vou viver como Ele. Porque essa casa é a casa de Deus, que é nosso Pai. E por ser nosso Pai, essa casa tem leis. Não é minha lei. Não é a lei do pastor Broto. Não é a lei dos presbíteros. Nem a lei dos irmãos. É a lei do Senhor. Se nós aprendemos a doutrina, praticarmos essa doutrina, então, certamente, a piedade, o mistério da piedade, será revelado no nosso meio. E essa igreja vai estar longe daquele tipo de acusação que se faz aos políticos. Porque o nosso discurso vai estar cada vez mais próximo da nossa prática. Que assim seja na Igreja Litorânea por muitos anos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, o Senhor é conhecido porque tudo aquilo que o Senhor fala, o Senhor faz. O Senhor disse, haja luz, houve luz. O Senhor falou, façam-se separação entre luz e trevas, águas e porção seca. Tudo se fez conforme a tua palavra. Nos ensina em Cristo, Senhor, a sermos como o Senhor é, para que possamos falar e fazer. Mas o Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor conhece a natureza pecaminosa que ainda carregamos conosco, Senhor. E até aquelas que são limitações exteriores às nossas possibilidades. Por isso, muitas vezes falamos e não conseguimos, porque não está no nosso poder. Mas o Senhor, que tem todo o poder para chamar à existência as coisas que não existem, Senhor, nos ajude a ter uma vida piedosa, coerente, Senhor Deus, entre discurso e prática. Abençoe essa congregação, abençoe essa igreja, Senhor. Abençoe cada pai de família, abençoe cada mulher de Deus, cada filho da aliança, abençoe o pastor Rodrigo Broto, os presbíteros e a mim mesmo, Senhor, para que nós possamos ter uma vida verdadeiramente piedosa, Senhor.
para que quando o teu povo se reúna, não seja uma reunião de engano, mas que a aparência externa seja fruto do nosso conhecimento prático de segunda ao sábado. E assim o Senhor vai ser glorificado a cada dia do Senhor nessa igreja. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Amém. Amém.